147:10 diz que não é a força do cavalo, nem a agilidade do homem que agrada ao Senhor. O Senhor se agrada dos que o temem, dos que depositam sua esperança no seu amor leal. Essa é uma música que a gente vai cantar, que normalmente a gente não... acho que a gente nunca cantou na igreja, mas ela fala de que nós sejamos um lugar que agrada o Senhor estar, né? Que a tua vida seja agradável a Deus, que Ele se agrade de estar presente na tua vida, que você seja a casa do Senhor, que você seja a casa favorita do Senhor. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um rei em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser teu altar. Encontre em mim, ó Deus, algo de valor. Eu quero atrair tua presença. Por tua misericórdia, Deus de Israel, enche o templo com tua glória. Restaura a casa caída de Davi, para que os povos saibam que há um rei em Israel. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser o lugar onde você gosta de estar. Eu quero ser tua casa favorita. Eu quero ser o teu altar. Eu quero ser tua casa favorita. Quero ser o teu altar. Olá, gente, bom dia. Estamos juntos em mais uma celebração para adorarmos, glorificarmos o Senhor e recebermos a sua palavra em nosso coração. Que bom que você está comigo para mais uma mensagem. Quando eu leio as notícias nos jornais, algumas vezes eu fico desanimado ao perceber as ações malignas, né? Tantas coisas ruins acontecendo, mas pior do que os crimes é perceber a maldade no coração das pessoas que cometeram os crimes.
Eu leio sobre um assalto, mas se não bastasse o assalto, o bandido precisou agredir violentamente a vítima, desnecessariamente. Não basta o político desviar o dinheiro, ele precisa desviar dinheiro da merenda das crianças, dinheiro que iria para a saúde do povo. Eu leio a notícia sobre homens que matam as suas ex-companheiras, mas com crueldade. Li sobre tráfico humano para escravidão, para prostituição, para retirada de órgãos humanos. Na China, conta-se que um médico chinês conta que retirava órgãos das pessoas ainda vivas para transplante. E ele diz que na época ele não entendia o que estava fazendo. Mas vemos a maldade ao nosso redor, de várias formas. Confesso que muitas vezes eu fico desanimado quando leio essas notícias. Eu olho ao meu redor e penso, será que tem jeito? Porém, logo eu me recomponho e lembro que foi justamente ao mundo perdido que Deus enviou o seu Filho Jesus, pois somente Jesus pode mudar os corações. E nós, em meio a este mundo com tanta maldade, o que devemos fazer? Como podemos viver em meio a tanta maldade? No livro de Miqueias, que eu quero basear a mensagem de hoje, vemos um contexto semelhante ao nosso, ou até mesmo pior que o nosso. Pois Miqueias diz que viria o juízo de Deus sobre Jerusalém de Judá. Você pode abrir aí o livro de Miqueias, Antigo Testamento. Ali, alguns livros da Bíblia parece que estão meio perdidos, escondidos na Bíblia, não são lidos continuamente. Então você precisa achar, dá um pausa aí no vídeo e procure com calma. No capítulo 1:1, diz a palavra do Senhor que veio a Miqueias de Moresete durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. O livro começa apresentando a identidade do profeta, Miqueias de Moresete. Miqueias é uma forma abreviada de Micaías, que significa quem é como Jeová. Ele era da vila de Moresete, próximo a Gates, cerca de 40 quilômetros a sudoeste de Jerusalém. Ele profetizou durante a segunda metade do 8º século antes de Cristo, durante os reinados de Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Este livro foi escrito para denunciar a maldade que tinha subido ao céu e profetizar que Deus levaria o seu próprio povo para o exílio da Babilônia. Trarei um conquistador contra vocês, diz no verso 15. Por quê? Porque nos dias de Miqueias o crime estava em alta e os valores morais em baixa. De quem se esperava a justiça eram os primeiros a cometer crimes terríveis. O governo, os líderes religiosos, os ricos. Miqueias 3:12 diz: seus líderes julgam a troco de suborno, seus sacerdotes ensinam por lucro e seus profetas adivinham em troca de prata. E ainda se apoiam no Senhor, dizendo: o Senhor está no meio de nós, nenhuma desgraça vai nos acontecer. As autoridades que deveriam zelar pelo povo estavam corrompidas. E ainda acreditavam: não, nós somos tementes a Deus, nada vai nos acontecer. Podemos nos corromper, podemos fazer o mal, nada vai nos acontecer. Nesse contexto de maldade, de exploração, de corrupção moral e abandono da fé, em Miqueias capítulo 6, 6 e 7, ele declara: como eu poderia comparecer diante do Senhor e curvar-me perante o Deus exaltado? Deveria oferecer holocaustos de bezerros de um ano? Ficaria o Senhor satisfeito com 1.000 de carneiros, com 10.000 ribeiros de azeite? Devo oferecer o meu filho mais velho por causa da minha transgressão, ou fruto do meu corpo por causa do meu próprio pecado?
O profeta chama a atenção para o leitor, dizendo que Deus esperava mais deles do que o culto semanal. O povo pensou que Deus estava interessado no tamanho da oferta. Eles ofereceram tudo, até o que Deus proibia, com exceção de uma coisa que eles não estavam oferecendo, que Deus pedia. Eles não ofereciam o coração. Não ofereciam o seu amor e nem a obediência. Queridos, lembrem que Deus não se impressiona com ostentação. Ele não quer o nosso desempenho, Ele quer o coração quebrantado. A verdade de Deus no nosso íntimo e as boas práticas na nossa vida diária. Miqueias 6,8 declara: Ele mostrou a você, ó homem, ó mulher, o que é bom e o que o Senhor exige. Pratique a justiça, ame a fidelidade e ande humildemente com o seu Deus. O profeta dirige a seguinte pergunta: que é que o Senhor pede de ti? 3 coisas são mencionadas. Em primeiro lugar, ele diz: pratiques a justiça. A palavra hebraica que Miqueias usa aqui significa literalmente o caminho prescrito, a ação correta ou o modo apropriado de vida. Não basta conhecer a justiça, é preciso praticá-la. O profeta Miqueias viu a injustiça em seu tempo e foi uma voz profética contra os exploradores. A religião, a política se uniram, pelos motivos mais sórdidos, para buscar resultados perversos, um conluio maldito, oprimindo o pobre. Os camponeses estavam perdendo as terras, as casas, as famílias e até a liberdade, explorados pelos ricos. Os políticos, os ricos, criaram mecanismos criminosos para roubar dos fracos, os oprimidos, os pobres. Eles não tinham nem direito, nem vez e nem voz. A justiça estava por toda parte. E está por toda parte no nosso mundo, não é? Mas somos exortados a praticar a justiça. Miqueias declarou: mas quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça para declarar a Jacó a sua transgressão e a Israel o seu pecado. Somos exortados por Miqueias a não fazer o que as outras pessoas porventura estejam fazendo. Paulo escreveu aos Efésios, capítulo 4, versos 27 e 28. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. O cristão deve praticar boas obras, pois Deus nos criou para fazer boas obras, sermos agentes de justiça. 1 Timóteo 6,18 diz: pratiquem o bem, sejam ricos de boas obras, generosos em dar e prontos a repartir. O cristão foi salvo pelo sacrifício de Cristo e não deve viver somente esperando para chegar no céu e dizer: ufa, até que enfim estou livre da maldade. Jesus deseja que sejamos instrumentos em suas mãos para transformar vidas. Somos chamados para moldar o mundo e não para ser moldados pelo mundo. Miqueias decidiu praticar a justiça. Ele declarou: quanto a mim, graças ao poder do Espírito do Senhor, estou cheio de força e de justiça. Em segundo lugar, Miqueias diz: ame a misericórdia, ames a benignidade, ame o próximo, ou seja, haja com amor, com misericórdia, sejas benigno, da mesma forma que Cristo é contigo, tenha a mesma atitude de Jesus. A misericórdia é um passo além da justiça. A misericórdia é uma qualidade mais sublime que a justiça. Ser justo significa dar aos outros o que lhe é devido, ao passo que a misericórdia indica bondade, compaixão e amor até por quem não estamos diretamente em dívida. Miqueias diz que a misericórdia não deve ser apenas praticada, mas também amada. Ame a misericórdia. Não basta fazer o que é certo, devemos fazê-lo com a motivação certa. A obediência sem amor pode nos levar ao legalismo.
Amar a misericórdia é defender o fraco, o pobre, o humilde, aquele que não tem vez numa sociedade que privilegia os poderosos. Deus nos ajude a praticar a justiça, a amar a misericórdia. Às vezes podemos vir a nos sentir solitários no meio de uma geração que se entregou à maldade, semelhante aos profetas Miqueias, Elias, Jeremias. Pode nos parecer que de nada vale o nosso esforço em sermos pessoas de bem, honestas, com princípios morais cristãos, mas lembre-se que a palavra de Miqueias, que é que o Senhor pede de ti, ela continua atual. Não podemos agir mais como as pessoas ao nosso redor, precisamos viver e agir como Deus deseja. Como escreveu o apóstolo João, aquele que diz que está nele também deve andar como ele andou. 1 João 2,6. Deve andar como Jesus andou, amar como ele amou, viver como ele viveu. 1 Pedro 2, 21 e 23 declara, porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando injuriava, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Em terceiro lugar, Miqueias diz, andes humildemente com o teu Deus. Confie em Deus. Ande humildemente. Viva em humildade, em obediência. A palavra hebraica traduzida por humildemente traz a ideia de uma aproximação modesta. É quando eu me aproximo curvado perante a Deus e Ele me coloca de pé. Andar com Deus em humildade. As duas primeiras exortações de Miqueias, pratique a justiça e ame a misericórdia, falam da nossa relação entre as pessoas. Mas agora, Miqueias fala da nossa relação com Deus. Wiersbe diz que nenhum de nós é capaz de fazer aquilo que Deus ordena sem antes nos achegarmos ao Senhor como pecadores quebrantados que carecem da salvação. Por outro lado, não basta professar que andamos humildemente com Deus, mas não damos espaço em nossas vidas à prática da justiça e da misericórdia. Miqueias escreve que Deus disciplina o seu povo, mas não desiste do seu povo. Que a disciplina é um ato de amor de Deus. Que o Deus que disciplina é o Deus que restaura. O Deus que manda para o cativeiro é o Deus que liberta do cativeiro. O Deus que gera, que faz a ferida também aplica o remédio da cura. No capítulo 5 de Miqueias, ele profetizou que o príncipe da paz viria. Verso 2 e verso 4 diz, mas tu, Belém Efrata, embora sejas pequena entre os clãs de Judá, de ti virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. Ele se estabelecerá e os pastoreará com força do Senhor, na majestade do nome do Senhor, o seu Deus. E eles viverão em segurança, pois a grandeza dele alcançará os confins da terra. Ele será a sua paz. Miqueias olhou para o futuro e vislumbrou a vinda do Messias, o príncipe da paz. Aquele que implantaria o seu reino pela força da espada, não pela força da espada, mas pelo poder da sua cruz. Repito, aquele que implantaria seu reino, não pela força da espada, mas pelo poder da sua cruz. Miqueias viu pela fé a chegada gloriosa do reino de Cristo e o resplendor da igreja, a noiva do Cordeiro. Miqueias nos conclama a confiar em Deus e a andar humildemente diante de Deus. Ele profetiza, não ponha sua esperança no homem e nem dependa dos seres humanos.
confie e dependa de Deus. O apóstolo Paulo declarou na segunda carta a Timóteo 3, verso 1 a 4, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Os homens serão egoístas, avarentos, presunçosos, arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos de bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. Tempos difíceis, diz o apóstolo Paulo. Parece que é os nossos dias, não é? O que Paulo descreve aqui parece que é um reflexo do que nós vemos, um raio-x da nossa realidade. Mas ele exorta Timóteo no verso 14 do capítulo 13, quanto a você, porém, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção. Permaneça. Os tempos horríveis, a maldade está agindo, as pessoas sem amor, fazendo atos de maldade, mas você permaneça nas coisas que você aprendeu. Vivemos tempos difíceis, mas devemos continuar firmes na fé e na prática das boas obras. Miqueias diz que o crente é um privilegiado. Ele mostra que conhecer a Deus intimamente é o melhor que a vida oferece. Então é preciso evitar o mal e seguir o bem. O crente não deve praticar a injustiça, mas ser agente de transformação na sociedade. O apóstolo Pedro escreve dizendo que os que creem em Cristo não são mais ignorantes, pois conhecem os planos de Deus para o mundo caído. 1 Pedro 1. Jesus veio a este mundo para buscar e salvar aqueles que estão perdidos e que se arrependem da sua vã maneira de viver. O profeta conhecia a Deus e sabia que Deus agiria com misericórdia. Em Miqueias 7, 18 e 19, ele diz: quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esquece a transgressão do remanescente da sua herança? Tu que não permaneces irado para sempre, mas tem prazer em mostrar amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A maldade estava por todo lado. Miqueias, porém, declara: mas quanto a mim, ficarei atento ao Senhor, esperando em Deus o meu Salvador, pois o meu Deus me ouvirá. Não se alegre a minha inimiga com a minha desgraça. Embora eu tenha caído, eu me levantarei. Embora eu esteja morando no meio de trevas, o Senhor será a minha luz. Miqueias 7, 7, 8. No vale mais sombrio das circunstâncias desesperadoras, Miqueias olhou para Deus e encontrou segurança para a sua alma. Ele escreve: eu, porém, olharei para o Senhor e esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Olhar apenas para a circunstância é encher a nossa alma de medo. Miqueias fez uma tripla resolução, sobretudo para tempos difíceis. Ele diz: uma resolução de fé, olharei. Uma resolução de paciência, esperarei. E uma resolução de esperança, Deus ouvirá. Amém? Uma resolução de fé, eu olharei para Deus. Uma resolução de paciência, esperarei em Deus. Uma resolução de esperança, Deus me ouvirá e virá. Amém? Vivemos em um mundo de trevas, mas Cristo é a luz que dissipa as trevas. E Ele afirmou que nós devemos ser a luz para o mundo. Não deixarmos nossa luz debaixo da mesa, né? Mas elevá-la, colocá-la para iluminar a todos. Deixe a luz de Cristo brilhar através de você para dissipar as trevas. O Espírito Santo não veio a este mundo para que a igreja ficasse dentro de quatro paredes, atemorizada com a maldade. Não. Jesus disse em Mateus 28, 19 e 20, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Que
Que a nossa oração e prática seja a mesma oração que Jesus ensinou. Livra-nos do mal e venha o teu reino. O que o Senhor pede de ti? Que você pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente perante o Senhor. Livra-nos do mal, Senhor, enquanto trabalhamos pelo teu reino, na certeza de que o Senhor está conosco todos os dias e sempre e sempre. Aleluia. Amém. Nossas vidas diante do Senhor, agradecidos pela revelação da Tua Palavra, Deus, que mostra, Senhor, como devemos agir em meio à maldade que nos cerca, que nos mostra, Senhor, que não devemos agir com maldade, mas praticar o bem, fazer boas obras, praticar a justiça, amar a misericórdia e andar humildemente diante do Senhor. Obrigado, Deus, que temos o Senhor, aquele que transformou as nossas vidas e quer nos usar também, Pai, como instrumento nas Tuas mãos, para que outras pessoas experimentem a Tua graça, o Teu amor e sejam transformadas. Obrigado pelo Teu perdão dos pecados, que nos tornou
transformou em novas criaturas. Glorificamos a Ti, Senhor. Oramos por esse mundo com tanta maldade, Pai, nas famílias, no governo, corrupção. Ó Deus, que o Senhor venha estar agindo não somente no nosso país, mas em todo o mundo, Pai. Para que o pobre seja assistido, para que haja melhor vida para as pessoas. Tem misericórdia, Senhor, da nossa geração. E que o Evangelho continue avançando, que nós não venhamos ficar atemorizados diante da maldade, mas estar sendo luz aonde o Senhor nos levar, para que o Evangelho alcance muitas pessoas. Assim eu oro por mim, por aqueles que me acompanham no vídeo, Senhor, para que sejam tocados pelo Teu Espírito e que tenhamos essa resolução de Miqueias, de buscar a Tua face, andar nos Teus caminhos e sermos agentes de transformação de vidas. Assim oramos, agradecidos, em nome de Jesus. Que a graça do Senhor seja comigo e contigo. O amor do Pai enche os nossos corações. Queremos transbordar a luz de Cristo por onde formos. Em nome de Jesus. Deus nos abençoe.